Isso é um país de primeiro mundo. Não. Isso é um país de primeiro mundo. Na verdade, essas são imagens de décadas atrás de países que hoje são países de primeiro mundo. Mas, se tantos países que são ricos e desenvolvidos hoje tiveram realidades inimaginavelmente piores que a nossa num passado que nem foi tão distante, o que falta pra gente? Por que o Brasil ainda não é um país de primeiro mundo? Eu não acho que a gente vai ser um país desenvolvido. Se arrasta entre os piores indicadores de qualidade de vida. Irresponsabilidades, desvios, roubos e corrupção. Temos tudo para sermos felizes e não somos? O que falta? Vamos começar do começo. Primeiro, o que é um país de primeiro mundo? Setembro de 1945 ficou marcado como o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas ainda havia uma tensão no mundo compartilhada entre dois blocos políticos, o oriental e o ocidental. E duas ideologias com essas repartições, o socialismo e o capitalismo. E aí essa tensão veio a se desdobrar no que ficou historicamente conhecido como a Guerra Fria. De um lado, a União Soviética e, do outro, os Estados Unidos. Cada um com o objetivo de expandir a sua respectiva visão ideológica para o resto do mundo. Em 1952, o demógrafo francês Alfred Salvi, em um artigo publicado no jornal L'Observateur, fez uma comparação dos Estados Unidos e dos seus aliados com a nobreza e, nesse mesmo artigo, uma comparação da União Soviética e seus aliados com o clero e todos os outros países que eram neutros durante a Guerra Fria com os servos. Agora, ao grupo de todos os outros países, os servos, Alfred deu o nome de Terceiro Mundo. Então, a partir de uma interpretação da mídia sobre essa mensagem de Alfred, a nobreza e o clero da sua analogia ficaram conhecidos, respectivamente, como Primeiro e Segundo Mundo. Formou-se assim a teoria dos mundos. O primeiro mundo, composto pelos Estados Unidos e seus aliados, adeptos ao capitalismo ou à nobreza. O segundo mundo, composto pela União Soviética e seus aliados, adeptos ao socialismo ou o clero. O terceiro mundo, composto pelos países neutros durante a Guerra Fria, os servos. Nesses países de terceiro mundo, existiam alguns que você deve reconhecer, como aqueles da América do Sul, como o Brasil, e os países da África. Ou seja, durante a Guerra Fria, cada mundo era definido principalmente pela sua relação com as ideologias ou capitalista ou socialista. A China comunista de Mao Tse-tung, que eu falei nesse vídeo aqui em cima, era então do segundo mundo, assim como Cuba, a Alemanha Oriental, assim como a Coreia do Norte e os outros países do leste europeu. O Brasil, como eu já disse, era do terceiro mundo porque ele estava neutro durante a Guerra Fria, mas hoje o Brasil seria um país de segundo mundo. Agora, isso não quer dizer que o Brasil virou socialista, a gente sabe que isso não aconteceu. O que mudou, na verdade, foi a teoria dos mundos, não o Brasil. Mas como isso aconteceu? A Guerra Fria também chegou ao fim. O primeiro mundo venceu. A teoria dos mundos, como explicada até aqui, caiu em desuso. Com a queda no Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética e a reabertura econômica da China por Deng Xiaoping, o mundo na década de 90 experimentou a hegemonia do capitalismo como sistema econômico global. A própria União Soviética, agora transformada na Rússia, como a gente conhece, se rendeu ao sistema capitalista. E essa foi a queda do segundo mundo. E com isso, sobrou apenas o primeiro e o terceiro mundo. E já não fazia mais sentido classificar as nações pela sua relação ideológica, como o comunismo ou o capitalismo. Contudo, a Guerra Fria deixou algumas marcas nessas nações que serviram como balizadores para uma nova classificação, aproveitando esses termos que eram usados antes. Por conta do alto nível de desenvolvimento humano e econômico da maioria dos países do antigo Primeiro Mundo, esse passou a ser classificado como o grupo dos países desenvolvidos. E aí, surgiu um novo grupo para substituir o antigo Segundo Mundo, o grupo dos países emergentes, composto por países como os que compõem o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E no lugar dos países do Terceiro Mundo entram os menos desenvolvidos do ponto de vista econômico e humano, sendo a grande maioria deles países da África e da Ásia. Então, com esses novos critérios, o Brasil deixa de ser um país de terceiro mundo e passa para o grupo do novo segundo mundo, o grupo dos países emergentes, ou países em desenvolvimento. E aí a gente chega na presente configuração do mundo pós-moderno, dividido em países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Então, o que a gente quer aqui é que o Brasil suba para o grupo dos países mais desenvolvidos. Mas qual é o critério para que um país faça isso e suba para esse grupo? Você fala, riqueza, né? Bom,
Existem em torno de 200 países no mundo. Se a gente pegar a lista dos países mais ricos, a gente vai encontrar alguns, no mínimo, questionáveis. Olha aqui: Índia, México, Brasil, Indonésia, Irã. Me responde você. Esses são países desenvolvidos? Não. Mas eles são os mais ricos, então, se riqueza não é a melhor métrica para medir o desenvolvimento de um país, o que é? Para a gente conseguir entender isso, entrar nessa questão, deixa o like nesse vídeo, porque assim quando você dá o like, o YouTube entende que o vídeo é legal, ele manda para mais pessoas e mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo também. E não se esquece de ativar o sininho para você saber quando os próximos vídeos chegarem. Mas quais são os principais pontos que tornam um país desenvolvido? A ONU define um país desenvolvido da seguinte forma, abre aspas, aquele que permite que todos os cidadãos desfrutem de uma vida livre e saudável em um ambiente seguro. Bom, definitivamente alguns daqueles países que apareceram na lista dos mais ricos não são isso. Mas como é que você mede se isso é verdade ou não? Como é que você mede desenvolvimento? De modo geral, hoje a ONU considera que o desenvolvimento de um país é medido através de um conjunto de algumas métricas, como renda per capita, expectativa de vida e grau de escolaridade em uma nação. Foi com base na junção dessas três métricas que a ONU desenvolveu o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH resolve o problema de considerar o PIB, ou o PIB per capita, como as principais métricas de desenvolvimento. Afinal, se o PIB resumisse desenvolvimento, a riqueza de poucos indivíduos acabaria puxando o PIB per capita do todo para cima, sem refletir a realidade de um país. Por exemplo, imagina que o Elon Musk foi fazer um trabalho social na África. No momento em que o Elon Musk colocar os pés lá, aquela provavelmente vai ser a cidade com o maior PIB per capita de toda a África. Mas isso não corresponderia, de fato, à realidade da cidade. Por isso que o IDH é a principal métrica que separa os países desenvolvidos dos emergentes e os emergentes dos subdesenvolvidos. Para você entender e a gente ficar na mesma página. O IDH é um número que varia de 0 a 1, de forma que quanto mais desenvolvido nesses três critérios, mais próximo de 1. Quanto menos desenvolvido, mais longe de 1. Agora, faz o seguinte, ó. Pausa o vídeo aqui e comenta o que você acha que o Brasil tem de IDH. Qual que é o IDH do Brasil? Não vale procurar antes, não abre outra aba no Google, só comenta. Comentou? Então bora. O IDH do Brasil é de 0,765. Ou seja, a gente está na faixa alta de IDH considerada pela ONU, mas não alto o suficiente para ser considerado um país desenvolvido. Então, o que a gente precisa fazer para ganhar esse 0,35 a mais? Uma forma de facilitar essa análise é comparar o Brasil com um país menos desenvolvido dos países que são desenvolvidos, ou seja, aquele que no ranking está mais perto de 0,8. Esse país existe. Esse país se chama Maurício. É uma ilha próxima do Sudeste Africano com IDH de 0,804. Mas, como nem eu nem você nunca ouvimos falar desse país, então vamos comparar o Brasil com o próximo país que a gente pelo menos conheça. A Argentina. A Argentina tem um IDH de 0,845, formalmente caracterizada pela ONU como um país desenvolvido. É isso que a gente quer se tornar. Como a Argentina pode ser classificada como um país de primeiro mundo? Como um país desenvolvido, com uma inflação passando de 70% ao ano e com 40% da sua população em condição de pobreza. Na verdade, a gente tem uma Argentina inteira dentro do Brasil. E aqui eu não estou falando do sentido de tamanho territorial, mas no sentido de escolaridade, expectativa de vida e renda. A realidade é que o Brasil é simplesmente variado demais. Existem vários Brasis. Existem Brasis mais ricos que a Argentina, mas também existem Brasis muito mais pobres que a Argentina e puxam o nosso IDH para baixo. Existem Brasis de primeiro mundo, como Brasília, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. E se esses Brasis fossem países independentes, eles de fato entrariam para a lista da ONU de países desenvolvidos. Mas também existem os Brasis da miséria. Melgaço, no Pará, Fernando Falcão, no Maranhão e Uiramutã, no Roraima. Aí você me fala. Isso é um absurdo. O Brasil tinha tudo pra dar certo. Se simplesmente os políticos não fossem tão corruptos, o Brasil seria a maior potência do mundo. Bom, a gente tende a culpar o governo pela maior parte dos problemas do nosso país, mas essa acaba sendo uma análise superficial da situação. A verdade é que o governo simplesmente não é recado o suficiente para prestar serviços de país de primeiro mundo para todos. Pronto, falei. Presta atenção. Para que o nosso governo oferecesse serviços públicos como os da Argentina para os 200 milhões de brasileiros que existem hoje, o nosso governo ele precisaria arrecadar mais 25% de impostos. Pois é, o PIB per capita da Argentina é de 8.400 dólares. O do Brasil é de 6.700 dólares. Acontece que, se a gente assumisse que é a função do governo conceder serviços públicos de país de primeiro mundo para o brasileiro, o que não necessariamente é uma verdade se, por exemplo, você for libertário, então a gente entra num debate de
Tá, como é que a gente faz isso? Cobrando mais impostos, então, para aumentar e chegar nesses mais 25% que o governo precisa? Na verdade, pode ser muito bem o contrário. Existe um conceito econômico chamado de curva de Laffer. Imagina um plano cartesiano. O eixo Y dita o quanto um governo arrecada de impostos, enquanto o eixo X dita a quantidade de tributação que o governo cobra sobre o PIB. Se um governo cobra 0% de imposto, então é natural da gente assumir que ele não vai arrecadar nada. Mas se ele cobra 100% de impostos, obrigatoriamente ele também não arrecada nada, porque ninguém vai se sentir motivado a trabalhar e produzir para entregar para o governo tudo que foi produzido. Então, as pessoas simplesmente não vão trabalhar. Ou seja, de cara, a gente já tem 2 pontos definidos da nossa curva de Laffer. Tanto em 0% quanto em 100% de tributação, a arrecadação de impostos que o governo tem é zero. Acontece que uma coisa engraçada acontece no meio. No começo, a arrecadação começa a subir conforme a taxação vai aumentando, mas em algum momento ela precisa voltar a cair para que no final atinja zero ao chegar em 100%. Ou seja, existe um ponto ótimo de tributação em que o governo arrecadaria o máximo e, caso os impostos aumentassem, a arrecadação passaria a diminuir, porque muitas pessoas passariam a sonegar ou então simplesmente deixariam de empreender e produzir riqueza para ser tributada. E eu fiz um vídeo 4 anos atrás, quando Bolsonaro foi eleito, mostrando como nós provavelmente já passamos bastante do ponto ótimo da curva de Laffer e qualquer aumento na tributação da população brasileira, na verdade, resulta em menos arrecadação. É claro que existem aqueles que dizem que o governo não deveria tributar nem perto do ponto ótimo da curva de Laffer, dizendo que isso já seria demais. Mas eu queria saber o que você acha. O governo deveria tributar o equivalente ao ponto ótimo da curva de Laffer ou menos? Ou então, ele não deveria tributar nada? Comenta aqui embaixo. Bom, tem a galera que é do time que diz assim: Breno, o quê? Não precisa mexer em tributação, dane-se a curva de Laffer. Com o que o governo já ganha, ele já pode mudar o Brasil, caceta. É só investir em educação. Olha, faz sentido, né? Ou será? Segundo o IDH, a escolaridade é um indicador socioeconômico, a expectativa de vida é um indicador de saúde e a renda per capita é um indicador econômico e de bem-estar. Logo, um país desenvolvido deve ter um alto nível de escolaridade, alta expectativa de vida e alta renda per capita, tudo simultaneamente para ser um país desenvolvido. E até aí faz sentido. Um país em que os cidadãos vivem mais significa um país em que as pessoas não morreram por doenças ou guerras. Um país em que as pessoas ganham mais significa um país que tem mais produtividade. E um país em que as pessoas estudam mais é um país em que, obviamente, a gente vai ver prosperidade no longo prazo. Aí que tá. Não? Na década de 60, Taiwan tinha uma taxa de alfabetização expressivamente menor do que as das Filipinas, além de ter metade da renda per capita. Mas hoje, Taiwan tem uma renda per capita 10 vezes maior que as das Filipinas, mesmo partindo de um nível de alfabetização lá atrás que era muito menor. No mesmo período, o índice de alfabetização da Coreia do Sul era muito menor que o da Argentina, que nessa época já tinha uma das taxas de alfabetização mais altas do mundo. E a Coreia do Sul também só tinha 1/5 da renda per capita dela. Hoje, a renda per capita da Coreia do Sul é 3,7 vezes maior que a da Argentina. E, no mesmo período, a África subsaariana passou por uma elevação considerável na sua taxa de alfabetização, mas, contraditoriamente, uma queda no seu padrão de vida. Isso mostra que não existe correlação direta sustentada por dados entre o nível de escolaridade de um país e seu padrão de vida. Mas como assim? Isso vai contra basicamente tudo que a gente acredita quando diz que educação é a maior transformação que a sociedade pode ter. Mas será que vai contra mesmo? Pensa comigo, pega o Whindersson Nunes. Agora, compara a fortuna do Whindersson com a do ganhador de um prêmio Nobel, Giorgio Parisi, que é um físico de 74 anos. Bom, a fortuna de Giorgio Parisi é estimada em $1 milhão, ou 5 milhões de reais, enquanto o Whindersson disse, no podcast mais recente que ele participou, no Primocast, que só de publicidade no Instagram ele faz 20 milhões de reais por ano, isso sem contar os shows, sem contar publicidades em outras plataformas e os outros negócios dos quais ele é sócio. Agora pensa o seguinte, e se o Whindersson Nunes tivesse ido para a faculdade de Direito, ao invés de ter feito a carreira nas redes sociais, você conseguiria dizer com certeza que ele geraria tanta riqueza quanto ele gerou? Pois é. Não tem nada que sustente isso. Ah, Breno, então olha o que você tá falando, irmão. Você tá dizendo que a gente tem que deixar de alfabetizar o nosso povo para que aí sim a gente possa aumentar o nosso nível de renda. Não é por aí. O erro que a gente comete é um erro de associação. A gente olha para os países ricos, a gente vê que eles possuem um bom nível de educação formal e por isso a gente conclui que os países ricos são ricos por conta dessa educação formal de alto nível. Mas, na verdade, essa associação é enviesada. E se for o contrário? Por que não é o fato de esses serem países ricos que permite que esses países tenham uma educação formal de alto nível? Percebeu?
não é que educação formal é ruim para o indivíduo. Na verdade, os dados inclusive mostram que quanto maior o nível de escolaridade, maiores as chances de um indivíduo ser bem-sucedido na vida, estatisticamente falando. Mas, ironicamente, esse efeito parece desaparecer quando a gente analisa no nível de uma nação. Porque nesse nível, em larga escala, a educação mostra que ela serve mais para, por exemplo, estabilizar a riqueza de uma família ao longo das gerações, como um comerciante ou um empresário que ganha muito dinheiro, então os seus filhos vão para uma boa universidade e se tornam médicos, advogados e economistas, sendo que nenhum desses filhos provavelmente vai produzir tanta riqueza quanto os seus pais que foram empreendedores. Talvez, sim, esses filhos acabem sendo mais ricos porque herdaram toda a riqueza, mas isso não quer dizer que eles produziram ou que vão produzir mais. Os diplomas garantidos pela educação formal permitem que os membros dessa família permaneçam na classe alta e média por mais tempo depois da riqueza dos seus pais terem se esgotado. Mas, na verdade, foi o efeito do trabalho, do crescimento desses comerciantes e empresários antepassados e menos escolarizados que produziu a maior parte do desenvolvimento de um país. Alison Wolfe, uma economista e acadêmica britânica nomeada como comandante da Ordem do Império Britânico por os seus serviços à educação, chegou a escrever um livro chamado Does Education Matter? Myths about Education and Economic Growth. Ou então, Educação Importa? Mitos da educação e do crescimento econômico. Nesse livro, ela questiona a visão de que o aumento nos gastos públicos em educação aumenta crescimento econômico. Na verdade, segundo esse estudo, o que ela mostra é que as habilidades matemáticas e linguísticas aprendidas no setor primário são, sim, de fato cruciais para qualquer pessoa no mercado de trabalho, mas não necessariamente as habilidades aprendidas no setor universitário. Portanto, o que Alison recomenda é que os investimentos de um governo, para terem o máximo de eficiência, eles sejam focados na educação primária, ao invés de no ensino superior. Isso significa menos anos de escolaridade, porém, mais produtividade e mais crescimento econômico. Alison diz o seguinte: a mera relação unidirecional que tanto fascina os nossos políticos e comentaristas de que maiores gastos em educação resultam em maior crescimento econômico simplesmente não existe. Além do mais, quanto maior e mais complexo o setor de educação, menos aparentes tornam-se quaisquer vínculos com a produtividade. Esse é o custo de oportunidade de aumentar a educação formal, a educação de nível superior, que é o tempo de escolaridade de um país. Mais pessoas na universidade significa menos pessoas produzindo valor para a sociedade. Wolfe também estuda países como o Egito e demonstra como a vantagem gigantesca da milenária educação egípcia sobre as outras nações do mundo, por algum motivo, não produziu nenhum crescimento econômico equivalente ao resto do mundo. Agora, nada disso elimina o fato de que maiores investimentos em educação diminuam sim a pobreza de uma nação, uma vez que permite à massa dos mais pobres acesso a melhores empregos e a maior autoridade no mercado de trabalho, além de aumentar a liberdade das mulheres em países pobres. Apesar de todos esses benefícios, o que Alison mostra é que isso não se reflete em maior crescimento econômico no país como um todo. É importante falar aqui também que esses argumentos eles não se dirigem contra o conhecimento, e sim contra o efeito do sistema de ensino formal, que é aquela educação que já vem pronta, já vem embalada, comoditizada e que, em boa parte das vezes, ela está desatualizada em relação às reais demandas do mercado de trabalho atual. Isso também não quer dizer que as universidades sejam ruins ou então que fazem mal para a sociedade. Muito pelo contrário. Esses argumentos eles dizem respeito a como as pessoas superestimam o papel dessas instituições no crescimento econômico de um país e nada mais. No final das contas, o principal fator crucial para o crescimento econômico de qualquer nação é a produtividade. É a produtividade que vai dar as condições necessárias para que um país possa investir em educação formal, investir em saúde e em melhor bem-estar para a sociedade. E para um país produzir, ele precisa empreender. E como o empreendedorismo não é dado na escola, então a educação formal de briófitas e pteridófitas, ou então rochas metamórficas e magmáticas, ou fórmula de Bhaskara, acaba não tendo impacto relevante no desenvolvimento econômico de um país. Então, parece que o cálculo de IDH não parece ser suficiente para medir o desenvolvimento, uma vez que ele dá o tempo de escolaridade o mesmo peso que ele dá para as outras métricas. E o resultado desse erro pode ser algo como classificação de desenvolvido, ou quase isso, para um país como a Argentina, que de fato se destaca na educação formal, quando a gente fala em termos de tempo médio de escolaridade. Mas, mesmo assim, tem renda média de um país
subdesenvolvido. Até no próprio Brasil, existe uma coisa chamada de aprovação automática nas escolas públicas. Isso distorce os níveis de escolaridade que são passados como métrica para dizer o nosso IDH, porque isso aumenta o nosso tempo de escolaridade médio, mesmo que os alunos não aprendam nada. Ou seja, faz com que o nosso IDH mostre que a gente é um país mais desenvolvido do que o que a gente é. Isso mostra que é importante considerar outras métricas além de simplesmente essas do IDH, como nível de industrialização e nível de liberdade econômica de um país. Inclusive, o Índice de Liberdade Econômica é uma métrica que avalia o país sobre 12 categorias: negócios, comércio, liberdade fiscal, intervenção do Estado, moeda, investimentos, saúde financeira, corrupção, mercado de trabalho e direitos de propriedade. O cálculo gera um número de 0 a 100, que indica o grau da liberdade econômica de um país, onde 100 significa total liberdade para empreender e 0 significa nenhuma liberdade para empreender. A classificação é assim. Um país livre, que é a melhor classificação, ele está entre 80 a 100 na nota. Majoritariamente livre é um país de 70 a 79,9. Um país moderadamente livre de 60 a 69,9. Um país majoritariamente não livre de 50 a 59,90. E um país reprimido é igual ou abaixo a 49,90. Agora, se você olhar a classificação da Argentina no Índice de Liberdade Econômica, você vai ver que a sua pontuação é de 50,1, o que significa que ela se classifica como um país não livre. Isso é muito pior. O Brasil, nessa escala, possui um índice de 53,3 pelo relatório de 2022, sendo só um pouco mais livre do que a Argentina e classificando-se também como um país majoritariamente não livre. Alguns dados mostram que as pessoas que vivem em países com altos níveis de liberdade econômica desfrutam de maior prosperidade, maiores liberdades políticas e civis e maiores expectativas de vida. Por exemplo, os países no topo 25% do ranking da liberdade econômica, ou seja, os países mais livres, eles tiveram um PIB per capita médio de mais de 50 mil dólares em 2019, contra 5.900 dólares para os países nos últimos 25%. Além disso, as taxas de pobreza também são bem mais baixas nesses países mais livres. 0,9% da população vive em pobreza extrema, ou seja, aquela que tem renda de menos de 1,9 dólares por dia, contra 34,1% de população em pobreza extrema nos últimos 25% dos países que são menos livres. A expectativa nos países mais livres é de 81,1 anos, no topo 25% do ranking, em comparação com só 65,9 anos nos piores 25%. Agora, dá uma olhada nesses países que são economicamente mais livres. Singapura, Suíça, Irlanda, Nova Zelândia, Luxemburgo, Taiwan, Estônia, Países Baixos, Finlândia e Dinamarca ocupam as 10 primeiras posições. Basicamente, os países mais economicamente livres são os mais ricos do mundo pelo PIB per capita. E dos 5 países com maior PIB per capita do mundo, 4, Singapura, Suíça, Irlanda e Luxemburgo, estão entre os 4 mais economicamente livres. O economista Fred McMahon, que é coordenador da Economic Freedom Network, diz o seguinte: onde as pessoas são livres para buscarem suas próprias oportunidades e fazer suas próprias escolhas, elas levam vidas mais prósperas, felizes e saudáveis. E isso também parece fazer sentido quando você compara os países economicamente livres com o ranking do World Happiness Report, que é o índice da ONU que mede o grau de felicidade dos países com base em indicadores como confiança social, generosidade, apoio social e expectativa de vida saudável. Nesse ranking, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Suíça, Holanda e Luxemburgo encabeçam a lista, de novo, todos no top 14 de nações economicamente livres. Isso mostra que liberdade econômica não é só um indicador econômico, mas também humano. Por isso, medidas como a desburocratização da iniciativa privada, a livre circulação de bens e serviços, a livre concorrência, a redução de impostos, a educação voltada para aquilo que realmente a gente precisa no Brasil, como empreendedorismo, a adoção da economia de mercado, que é baseada no nível de oferta e demanda no mercado, ao invés de sofrer com intervenções do governo sobre a economia. Tudo isso é tão essencial para o crescimento econômico de um país porque são medidas de aumento de liberdade econômica que promovem, sobretudo, a produtividade, o que reflete diretamente na nossa qualidade de vida. O índice de liberdade econômica do Brasil cresceu em só 0,4 pontos desde 2017. Então, comparado aos países desenvolvidos, a Suíça cresceu em cerca de 2 pontos desde 2017, a Finlândia cresceu em 4 pontos, a Irlanda em 5,3 pontos, enfim. Isso mostra uma grande disparidade na velocidade do aumento na liberdade econômica entre o Brasil e os países desenvolvidos. Mas a verdade é que a velocidade de crescimento anterior do Brasil não diz muita coisa sobre o que vai acontecer sobre o seu futuro. Porque o fato de eu nunca ter morrido antes não significa que eu sou imortal, né? Talvez o Brasil só precise de um único fator totalmente imprevisível para que a sua realidade mude completamente. É o que Nassim Taleb chama de cisne negro.
Uma única coisa, um único fator, um único acontecimento que muda tudo. Isso aconteceu algumas vezes. A realidade da Espanha e de Portugal mudaram completamente após a descoberta da América e a do Império Britânico mudou completamente após a Revolução Industrial. Talvez seja esse único fator desconhecido de baixa probabilidade que, quando ele surgir, quando ele acontecer, transforma completamente a realidade do Brasil. Acontece que esses cisnes negros também podem funcionar ao contrário, ou seja, fazendo o que é bom ser absurdamente pior, como por exemplo quando o Império Ming tomou controle do Império Mongol e fechou a economia da China. Mas vamos tirar isso do caminho e considerar que o que espera pra gente é um cisne negro do bem. Agora, se tem uma coisa que a gente precisa tirar de tudo isso, é o seguinte: um país cresce quando seus cidadãos são livres. E liberdade está altamente relacionada à autorresponsabilidade, a assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas, a criar suas próprias oportunidades e, dessa forma, gerar valor para a sociedade da forma que só você pode fazer. A falta de liberdade tira aquilo que há de único em cada cidadão, em cada jovem, a fim de que todos sigam um mesmo caminho, se moldem uma mesma forma e deixem tudo aquilo que o fariam únicos de lado. É isso que boa parte da educação formal faz com esse seu método de ensino tradicional e engessado, de entregar conhecimento pronto sem que ele nasça no próprio aluno, através do desenvolvimento de senso crítico. Esse ensino engessado, com esses conhecimentos que não impulsionam a nossa produtividade, acabam criando pessoas que pensam igual, que desejam as mesmas coisas, que passam o mesmo tempo na escola, usam os mesmos métodos e não inovam. Não é isso que vai gerar crescimento econômico que a gente precisa para o Brasil se tornar um país de primeiro mundo, mas sim a liberdade para que cada um de nós tome responsabilidade pela nossa própria vida, a fim de entregar ao mundo aquilo que ninguém mais pode entregar, o fruto da nossa criatividade, das nossas habilidades e do nosso trabalho. Olha, eu deixei aqui embaixo um link para uma aula completamente gratuita onde eu ensino um método de investimentos que eu passei a chamar de pentágono de ouro, que ele tem se provado ao longo dos anos e ele é muito simples e requer muito pouco tempo para ser aplicado. Então, eu estou deixando o link para você poder receber esse aulão aqui embaixo também. Mas aí, qual que é a sua visão sobre o futuro do Brasil? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme pra você, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, o sininho e esse é o Jovens de Negócios. Valeu!